Um dos personagens mais conhecidos do Brasil é o tema do nosso programa de hoje. O Gente em Destaque entrevista Bernardo Schmidt, autor do primeiro volume da biografia do ex-presidente, ex-prefeito e ex-vereador Jânio da Silva Quadros. Bernardo já prepara o segundo volume sobre este político taxado de polêmico, autoritário e controverso. Mas quem na verdade foi Jânio Quadros? E quem são os herdeiros políticos? Se é que há algum? Neste bate-papo gravado na Câmara Municipal de Jacareí, Bernardo vai falar o motivo que o levou a escrever a história de Jânio, o presidente que renunciou ao mandato somente 7 meses após ser empossado e mais de 20 anos depois, ganharia a Prefeitura de São Paulo ao derrotar Fernando Henrique Cardoso. Qual é o legado de Jânio? E quais as razões o fazem ser sempre lembrado como louco, mas também um político de vanguarda? Saiba agora nesta entrevista. Bom, Bernardo, obrigado pela sua presença aqui em Jacareí. Obrigado você, Rodrigo. Você veio lá de São Paulo para a gente marcar essa entrevista. O maior prazer, obrigado pelo convite. Como é que começou o seu interesse pelo Jânio Quadros, que é um personagem tão marcante na história brasileira? Olha, o meu interesse pelo Jânio começa como o interesse de todos aqueles que assistiram o Jânio na sua carreira política. Eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira pública dele nos últimos 10 anos de vida dele, que foi a partir de 82, e existia desde o começo um fascínio muito grande. Ou seja, o que eu vi foi, a primeira vez que eu vi o Jânio foi o debate da Bandeirantes em 82, o debate dos candidatos ao governo, que eram o Jânio, o Montoro, o Reinaldo de Barros, o Lula e o Roger Ferreira, ou seja, já um elenco de primeiríssima, o Lula na sua primeira eleição, e o Jânio, ele deu um show, deu um verdadeiro show de inteligência e do humor mais refinado. Que o presidente refutasse essa afirmação ou negasse a afirmação de Clemente Mariano. Eu não posso refutá-la nem negá-la. Onde se encontra escrita essa informação? Está aqui o livro. Muito bem. Está aqui o livro, página 304. Depoimento de Carlos de Lacerda. Ah, sei. Está dispensado. Está dispensado da citação. Não, mas Está dispensado da citação. o fato, ele cita. Porque o senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Está dispensado. E realmente foi um negócio que me fascinou muito. Depois eu acompanhei a prefeitura dele, né, de 86 a 88. De 82 você tinha quantos anos? Em 82 eu tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, quando eu entrei na adolescência, foi justamente a época em que terminou a ditadura no Brasil. Né? A ditadura de 64 terminou, e aí essa efervescência política pegou a juventude. Né? Essa juventude que entrou na adolescência nesse fim da ditadura de 84, e alcançou, digamos assim, o apogeu da sua militância durante a queda do Muro de Berlim. Então foi uma época muito rica, sabe? Foi uma época muito rica mesmo. E eu cresci justamente vendo esses políticos que estavam acabando, sabe? A geração deles estava terminando naquele momento. Eram a Ivete Vargas, era o Herbert Levy, era o próprio Roger, era o Jânio, era o Tancredo, era o Ulisses, todos eles já acabando as suas carreiras, e aquilo me fascinou muito. A gente procurava fazer uma análise a respeito do que eles significavam politicamente, do que tinha sido a carreira deles, quais eram as posições que eles tomaram em determinados momentos, mas não resta dúvida de que, como políticos, eram fascinantes, absolutamente fascinantes. E foi nessa época, justamente assistindo o mandato dele como prefeito e essa interação dele com a classe política da época, né, dele e a contemporânea, ou seja, da década de 80, foi que surgiu esse fascínio todo. E depois de morto o Jânio, em 92, foi que eu comecei a me perguntar por que é que não havia um trabalho
de peso, né, sobre ele, porque não havia uma... Mas, inclusive, tem aqui na parte do seu livro uma foto sua com o Jânio em 91. Como é que foi esse encontro? Esse encontro foi o seguinte, eu queria conhecer o Jânio. Eu tinha esse fascínio eu queria conhecê-lo, queria conversar com ele como é que eu vou colocar, essa coisa temerária do adolescente. Eu queria me encontrar com o Jânio e conversar com ele simplesmente, embora não tivesse seguramente nenhum tipo de cabedal de cultura e de conhecimento suficientes para poder conversar com ele, para que fosse uma conversa produtiva, mas eu tinha vontade de conhecê-lo, de vê-lo, de falar com ele, e eu tentei muito e consegui nessa data, que foi o dia 25 de janeiro de 91, que foi o aniversário dele, o penúltimo aniversário do que ele fez, de 74 anos, foi no flat que ele morava, na Doc Lobo, e eu fui até lá de manhã, deixei uma carta para ele e para Tutu, para a filha dele, e no fim do dia eles me convidaram e eu fui até lá e pude conhecê-lo pessoalmente. Foi um encontro muito, muito emocionante, um encontro inesquecível mesmo. Ele já estava doente já? Estava muito doente já. O Jânio estava, infelizmente, completamente sob o efeito desses AVCs que ele teve, então ele já estava entrevado, estava numa cadeira de rodas, mas ele estava lúcido. Ele estava lúcido, as pessoas chegavam, falavam com ele, a foto inclusive indica isso, eles falavam no ouvido dele, ele ria, ele fazia comentários. Teve políticos que foram até lá e conversaram com ele. Estava lá o Farabullini Júnior, querido Farabullini, estava o Zé Aparecido de Oliveira, que já se foi, Roberto Cardoso Alves estava lá também. Foi uma festa muito, muito, muito divertida, mas foi inesquecível, porque foi, eu acho que a última vez realmente que o Jânio pôde, mesmo doente como ele estava, socializar um pouco com esse pessoal. Ele ficou durante um tempo ali naquele salão de festas que tinha no flat, depois ele foi embora, mas foi a última vez que isso aconteceu. Pouco depois ele já foi para a clínica onde a filha o colocou, mais tarde, porque ele precisava realmente de cuidados 24 horas por dia, então foi melhor que ele fosse para essa clínica, que era uma clínica que ficava na Avenida Indianápolis, e foi melhor para Indianópolis, e foi melhor para ele. E ele morreu um ano depois, mas foi um encontro inesquecível mesmo. Agora vamos falar sobre o seu livro mesmo. Você falou aí que assim que ele morreu, começou aí um pensamento seu de escrever um livro sobre o Jânio, porque não existia... Quer dizer, até existiam alguns livros, só que não eram tão completos, não é isso? Isso. O que se escreveu muito sobre o Jânio. O Jânio é o presidente sobre quem mais se escreveu depois do Getúlio. Mas o que acontece é o seguinte, os livros sobre o Jânio são todos pontuais. Há livros sobre a renúncia, né? O livro do Castelinho sobre a renúncia, o livro de inúmeros outros escritores menores sobre a renúncia. É do Joel Silveira também. Joel Silveira, sobre a viagem que o Joel fez com o Jânio, depois do Jânio eleito presidente, que é um livro delicioso, mas é um episódio que o Joel conta. E outras coisas, tem livros sobre, o livro do José Augusto Ribeiro sobre a presidência, tem um livro só pontuais. E nós temos os livros pioneiros do Viriato de Castro, que acho que é primeiramente de 57, me parece, depois uma segunda ou terceira edição em 59, que é um livro muito bom, mas é um livro, evidentemente, da época, completamente datado, completamente ultrapassado. Há o livro do José Yamashiro, que foi escrito durante a presidência do Jânio, ou pouco antes da presidência, e as Memórias do Castilho Cabral. Esses são livros que mais ou menos falam da vida do Jânio. O Viriato faz um apanhado geral até aquele momento, que o Jânio tinha 40 anos. O Zé Yamashiro faz um levantamento precioso da juventude, da infância do Jânio. Ele fez um levantamento muito importante, porque o Jânio morou, acho que em 7 cidades diferentes dele até os 13 anos. Ou até os 15 anos, uma coisa assim. Então, o Zé Yamashiro, ele fez o que faltava, justamente, ele abriu essa picada, é um cara que já se foi, mas eu o entrevistei para esse livro e seria eternamente grato a ele. Ele fez aquele mapeamento da juventude do Jânio. Era aquela coisa de nascer no Mato Grosso em 17, ir para o Paraná com 1 ano em 1918, morar em Garça e Bauru em 27, Curitiba de novo, né? Ele foi para Curitiba em 1918, Garça e Bauru em 27, voltou para Curitiba, São Paulo em 30, Cândido Mota em 31,
Lorena em 32 e São Paulo de novo, e a partir daí São Paulo. Isso foi o José Machiro que mapeou, e é um livro excelente, mas é também um livro que não se aprofundou, não seguiu em frente. E as Memórias do Castilho fazem um belíssimo apanhado sobre o que foi a prefeitura, o governo do Jânio e a presidência. Só que é muito pouco, né? Não é um levantamento biográfico, é nas memórias do próprio Castilho, né? O que traz é a visão dele daquele período. E o problema que acontece é o seguinte: os escritores que se debruçaram sobre o Jânio, eles pegaram esses 3 livros como base e não fizeram mais pesquisa primária, o que se chama pesquisa primária, ou seja, você ir pesquisar a documentação que o próprio biógrafo pioneiro pesquisou. Direto na fonte, né? Direto na fonte. Eles foram nesses livros. Então, o que aconteceu é que acabaram não aprofundando o assunto, não trazendo fatos novos e movido pela minha própria curiosidade, eu comecei a fazer essa pesquisa e a aprofundar tudo isso e a procurar as pessoas que nunca tinham sido procuradas. A que se deveu essa mudança dele de cidade para cidade, essas tantas mudanças? Foi por causa do pai? Foi por causa do pai. O Gabriel, ele era um cara que estava órfão já naquela época, ele tinha perdido a mãe muito cedo, ela morreu pouco depois dele nascer, e o pai dele morreu quando ele tinha já uns, acho que 17 ou 18 anos, um pouco mais até, acho que ele já tinha uns 20 anos. E ele estava em plena época de estudos, então quando ele ficou órfão, ele começou a pesar as opções dele e, possivelmente pela presença de alguns parentes no Mato Grosso, ele foi para o Mato Grosso, ele foi de onde ele morava, que era Curitiba, ele começou a estudar, estudou em Lorena, estudou no Rio de Janeiro, e depois ele foi para o Mato Grosso, em 1914, e lá ele começou a colocar em prática o aprendizado profissional dele, porque o que acontece com o Gabriel é o seguinte: o Gabriel ele fez o que se chama uma extensão agrícola, era uma escola técnica uma escola agrícola. Na época. Na época era isso, é como se fosse uma ETEC hoje, né? Ele terminou o colegial e foi fazer uma escola agrícola, não era faculdade, era uma extensão. Um complemento ali. Era um complemento, era como se fosse isso, um curso técnico de agricultura ou de agropecuária. E ele fez isso em Lorena e fez isso em Pinheiro, no Rio de Janeiro. Só que o que acontece é o seguinte: na época, você, por exemplo, fazer uma escola desse tipo, você tinha noções de botânica, de climatologia, de zootecnia, de fitotecnia, de fitoterapia. Então, o que acontece é que você saía dessa escola com todos os conhecimentos, por exemplo, para medir terras agrícolas, agrimensor e coisas voltadas à pecuária e tudo mais, e ao mesmo tempo com os conhecimentos de farmacêutico, porque a utilização da fitotecnia, por exemplo, da fitoterapia, esse tipo de coisa, ele acabava aprendendo a manipular tudo isso, a manipular essas substâncias, tudo. Então ele já foi para o Mato Grosso usando essas atribuições dele de agrônomo, o que ele aprendeu na escola agrícola, e também como boticário, farmacêutico. E foi lá que ele trabalhou como farmacêutico pela primeira vez. Aí ele foi para o Paraná, porque ele achou, talvez, que ele morou em Miranda primeiro, que foi onde ele casou com a mãe do Jânio, depois em Campo Grande, que é onde o Jânio nasceu. E eu acredito que o Mato Grosso não trouxe mais para ele aquilo que ele desejava se formar, queria fazer medicina. No Mato Grosso ele provavelmente não viu campo para isso, foi para o Paraná e lá ele se formou em agronomia, farmácia e medicina, os 3 títulos. Em 1927 ele foi para o interior de São Paulo, ele passou um ano entre Garça e Bauru. Não há uma indicação clara do porquê ele fez isso, mas se imagina, porque já se falava desde aquela época que ele trabalhava com abortos. Ele utilizava esse diploma de medicina dele em algumas áreas, entendeu, que eram ilegais, e imagina-se 2 hipóteses: ou que a justiça estava atrás dele, ou que por alguma razão, eles eram pobres, né? Por alguma razão ele estivesse endividado, então para fugir dos credores ele saiu do Paraná. Existe uma indicação que me foi dada pelo
falecido ex-vereador de São Paulo, Altimar Ribeiro de Lima, cujo pai era o advogado e deputado estadual e federal Diógenes Ribeiro de Lima, de que o Diógenes teria chegado a defender o Gabriel numa causa de aborto no Paraná. Então pode ser que tenha sido essa uma das razões que o levou a fugir mesmo do Paraná, porque não havia nenhuma razão. Ele tinha acabado de receber o diploma de médico e saiu em seguida. Sabe aquela coisa? A mudança foi assim, ele se formou e no mês seguinte ele foi embora, ou seja, não tem sentido nenhum. Foi para 2 cidades obscuríssimas do interior, na época, que eram Garça e Bauru, e ao cabo, acho que de 6 meses ou de 1 ano, ele já voltou para Curitiba. Quando subiu à presidência do Estado, o Afonso Alves de Camargo, que era um cara com quem ele se dava bem, desde a época da faculdade. Então, aí eu já pensei isso, falei assim, provavelmente, com a presença do Afonso Alves, que era um cara com quem ele tinha um bom contato, ele estava sob a proteção dele, aí ele voltou. Em 30, ele foi para São Paulo porque ele foi preso pela Revolução de 30. Ele era do PRP, ou seja, o Partido Republicano Paranaense, pertencia a esse partido, apoiou a candidatura do Júlio Prestes, foi contra a Aliança Liberal, foi contra o golpe de 1930, a ascensão do Getúlio ao governo, e deixou isso muito claro. Ele foi detido e levado à delegacia, perguntaram a ele se ele professava a lealdade dele ao novo governo. Ele falou assim, não, eu professo a minha lealdade ao presidente Washington Luiz e ao presidente eleito Júlio Prestes, e foi preso. Dias depois ele foi solto, resolveu sair do Paraná. Quer dizer, ele era um cara politizado também, né? Ele era muito politizado. O Gabriel era uma pessoa uma pessoa muito complicada, mas uma grande figura, um sujeito inteligentíssimo. Não, começa com isso, que ele tinha 3 diplomas, mas não é só isso. E, aliás, ele chegou a fazer direito na Universidade do Paraná como diletante, simplesmente. Mas era um cara que, durante a época da Faculdade de Agronomia, por exemplo, ele criou um jornal. O jornal da faculdade foi ele que criou. A União dos Estudantes de Agronomia foi ele que criou. Colocou como patrono dessa união Afonso Alves de Camargo. Daí que começaram as relações dele com o governador. Então ele tinha uma ligação muito forte com política. Mais politizado ainda era o irmão dele, Miguel Quadros, de quem provavelmente vamos falar mais para frente. Então havia política ali. Ele era ligado ao Partido Republicano Paranaense. Então, quando houve a Revolução de 30, o Gabriel ficou numa pior, fugiu para São Paulo, que ele julgava ser o maior reduto do Partido Republicano. Só que o João Alberto Lins de Barros, que era um sujeito que vinha já na proa da Revolução e tinha participado da Revolução no Paraná, veio para São Paulo e se tornou governador. E quando isso aconteceu, o Gabriel sentiu medo de sofrer algum tipo de repressão novamente, e aí ele foi para Cândido Mota. Todas essas cidades são perto do Paraná, são perto, sabe? São alguma coisa sempre que perto uma da outra. Vão deixar ele numa situação fácil para, entendeu, pedir algum tipo de ajuda e tal. E depois de Cândido Mota, ele voltou para São Paulo, e a única que realmente não tem a ver é a de Lorena. Aí foi na Revolução Constitucionalista. Quando houve a Revolução Constitucionalista de 32, o Gabriel, evidentemente contra o Getúlio, ele se alistou no MMDC e no Exército, né, Revoltoso de São Paulo, constitucionalista, e ele mesmo deu a dica, né? Perguntaram a ele como é que ele poderia ajudar. Ele falou assim, olha, eu sou médico, então posso agir como tenente médico, e eu sugiro Lorena, onde eu estudei quando eu era criança, e que era uma área muito importante, porque tinha um campo de pouso, sabe aquela coisa, estavam havendo batalhas aéreas, não sei o que lá. Então ele levou a família inteira dele para Lorena durante esse período, e aí o Jânio foi junto, estudou no ginásio com os salesianos de Lorena, no ginásio São Joaquim, e essa foi a razão da última das mudanças. Mas é por isso, o pai dele era realmente um saltimbanco. E a morte dele é cercada de muito mistério. Como é que foi a morte do pai do Jânio? Na verdade, a morte do pai do Jânio, não é que ela é cercada de mistério, ela é cercada de desgraça mesmo, porque não há realmente mistério. O que aconteceu é que o pai e a mãe do Jânio se separaram em determinado momento. Isso era uma coisa que realmente já não era não era convencional que isso ocorresse naquela época, e muito pior quando se tratava dos pais do governador do estado. O Jânio estava no governo do estado quando isso aconteceu. Eles se separaram, e pior ainda do que isso é que o Gabriel já tinha uma namorada, digamos assim. Era um homem de 60 anos e tinha lá sua namorada,
E essa namorada era ninguém menos do que a esposa de um feirante, que fazia serviços para o Gabriel de chofer, de coisas assim, tá? E o Gabriel começou a sair com a mulher do cara. E o que acontece é o seguinte, até aí já era uma coisa meio escabrosa, mas lidava-se da forma, digamos, mais discreta. O que aconteceu foi que nasceram filhos dessa união. E como essa mulher nunca abandonou o marido, ficou sempre uma dúvida se esses filhos eram do Gabriel ou se eram do feirante, que chamava-se José Guerreiro. Ficou uma dúvida se esses filhos, que me parece que eram um casal de gêmeos. Então, em determinado momento, o Gabriel, ele já não quis mais que esses filhos vivessem na casa lá da mulher com o marido. Essa mulher e esse sujeito tinham também já uma filha de antes, ele já tinha uma família dele há alguns anos. Quando vieram esses 2 filhos, que nasceram depois do namoro começar com o Gabriel, em determinado momento, quis ir até a casa desse feirante, dessa mulher, para pegar os filhos. E, para que isso ocorresse, ele juntou, acho que 5 ou 6 capangas. E, lembrando que o Gabriel era deputado estadual nessa época. Ele se elegeu deputado estadual em cima do prestígio do filho. Só que ele deixou que uma questiúncula pessoal dessas interferisse, e ele juntou lá um bando de capangas e foi até a casa desse sujeito, que ficava na Moca, invadiu a casa com os capangas, e enquanto os capangas pegavam os filhos, o Gabriel teve lá um desforço físico com o feirante. E o Gabriel estava armado. Em determinado momento, talvez pelo fato de que o Gabriel já era um homem mais velho, o feirante era um sujeito jovem, o feirante conseguiu pegar a arma da mão do Gabriel e atirou. Descarregou o revólver em cima do Gabriel, e quando ele começou a atirar no Gabriel, os capangas já estavam na porta, achavam que ele estava atirando neles, e eles próprios começaram a atirar no feirante. Então o Gabriel acabou ficando no meio de um fogo cruzado, ele acabou fuzilado. E foi um negócio terrível, porque a polícia chegou e... O feirante sobreviveu. O feirante sobreviveu, e não só sobreviveu, ele foi absolvido. Foi absolvido por instância direta do Jânio. A polícia levou todo mundo, ou seja, prendeu os capangas, os filhos foram levados lá para, acho que da Liga das Senhoras Católicas, uma coisa assim. O feirante foi preso, o Gabriel teve um velório rápido, acho que no Hospital Santa Catarina, e enterrado. E o assessor, o secretário particular do Jânio na época, que era o Afrânio de Oliveira, entrou no gabinete e falou: Jânio, aconteceu isso, tal. Seu pai foi assassinado. O Jânio recebeu a notícia com absoluta frieza, porque ele realmente, isso era uma grande qualidade dele, ele nunca misturou assuntos pessoais, até mesmo quando ele foi obrigado a internar a filha mais tarde. Quer dizer, a prefeitura era uma coisa, a família era outra. Ele disse, a primeira coisa que ele disse para o Afrânio, falou assim: esse homem tem que ser tratado com a maior honestidade, com a maior decência, e tem que ser absolvido. Ele, por tudo que se diz, ele é completamente inocente, e ele foi absolvido. E o pai do Jânio morreu, foi assassinado. E todo mundo com quem eu conversei, que conheceu o pai do Jânio, tem uma opinião unânime. Era um sujeito extraordinário, um homem inteligentíssimo, mas um homem que tinha um parafuso a mais, assim como o Jânio, sabe? Aquela pessoa que tinha aquele parafuso, que era a pessoa que emocionalmente, sabe, o grande problema talvez dessa geração da família Quadros, né? O pai, o Gabriel, o Jânio e a Tutu, sabe? São pessoas que emocionalmente acabavam deixando que essas atitudes atrapalhassem às vezes a sua vida, né? Mas era uma figura extraordinária, E agora, voltando a falar do Jânio, aquele modo dele de falar como se escreve, sim, vem da onde isso aí? Porque os historiadores tiveram preguiça de se debruçar sobre o Jânio. Preguiça completa. Ou seja, o Jânio acabou esquecido pelos historiadores. Muito foram procurar o Getúlio, foram procurar o Juscelino, foram procurar um montão de coisas, e o Jânio eles deixaram esquecido.